Então, aula de missiologia, nós estamos falando sobre as razões para fazermos missões. A primeira razão é a razão teológica. Deus é um Deus missionário. A segunda razão é que se a gente não avançar, nós vamos ter que recuar. Todo o terreno que a gente deixa livre, o inimigo vem e toma. A terceira razão é porque o nome do Senhor Jesus é um nome de família, é o nosso nome. E ele está sendo usado aí à torta direito e de uma maneira errada, e nós que temos o nome, não estamos usando toda a potência que ele tem. Mais uma vez, se a gente não avançar, a gente perde. E agora, vamos para a quarta razão de nós fazermos missões. Versículo de número 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, e nem a tua filha, nem o teu servo e nem a tua serva, e nem o teu animal, e nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que nos diz este mandamento? Que nós temos que trabalhar enquanto é dia. Quer dizer, nós estamos valorizando, sobrevalorizando o sábado. Isso aqui é uma interpretação, tá bem? Ou seja, nós estamos sobrevalorizando o dia do descanso. E o dia do trabalho? 6 dias para trabalhar. Esta é a ênfase. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo e ele teve um grande problema com a questão do sábado. Qual que é a questão do sábado? Ele trabalhava inclusive no sábado, ele curava inclusive no sábado, pregava no sábado, ele fazia muitas obras servis no sábado. E aí ele foi interpolado pelos judeus e falou o seguinte: escuta, tem 6 dias para trabalhar e o senhor trabalha no sábado? Ele fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E para os discípulos ele falou: e vós entrastes no seu trabalho. A obra ela está inacabada, irmãos. As missões, ela é uma tarefa inacabada. Foi entregue para nós. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, mas nós estamos aproveitando muito mais o sábado e estamos esticando o sábado. Quer dizer, nós estamos esticando para domingo, segunda, terça, quer dizer, todo dia é sábado agora. Estamos esperando que venha o tempo da colheita, daqui a 4 meses. Aí Cristo fala: levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Não é um tempo de descanso. Está escrito nos profetas o seguinte: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Esse é o primeiro sentido. Ainda tem trabalho para ser feito, ainda tem o mundo inteiro para ser evangelizado, literalmente. Uma coisa é evangelização, outra coisa é propaganda evangélica. Propaganda evangélica não leva nenhum de nós para o céu, nenhum. Para a gente entrar no eterno repouso, no sábado do Senhor, nós só entraremos depois de havermos trabalhado os 6 dias. Trabalhado todos os dias. A evangelização é um trabalho aos olhos de Deus? É o único trabalho que importa para a igreja. As missões é o trabalho da igreja. A igreja existe para evangelizar, para fazer missões, pensar missões, respirar missões, ensinar missões, enviar missionários ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É o trabalho infadigável da igreja. Mas aí Cristo pega e levanta os olhos assim e tem compaixão das pessoas, porque elas estão indo a passos largos para o inferno. Por quê? São ovelhas que não têm pastor. Não tem pastor. O testemunho dos missionários mostra o seguinte, que o próprio John Wesley, ele diz que ele soluçava em bicas, por causa que ele percebia que os ingleses estavam indo a passos largos para o inferno. Não era o tempo que tinha o funk, que tem aqui no Brasil, sabe, e nem Wesley Safadão e nem nada, mas é o tempo que o pessoal ia para a balada do mesmo jeito. Os ingleses, eles tropeçavam em rum. A situação econômica da Inglaterra era tão ruim, mas tão ruim, que o pessoal andava pelas ruas pulando por cima dos bêbados, que o pessoal passava a noite inteira tomando rum, a noite inteira. E eles emendavam, diz a história, tá? Que eles emendavam a noite com a manhã, se embriagavam porque não tinham o que fazer, não tinha trabalho para eles. Foi a situação que John Wesley e George Whitefield encontraram na Inglaterra do século XVIII.
E qual que é a solução para uma nação falida? A solução para a nação falida é a pregação genuína do Evangelho. É esse o contexto. Só que aí, a situação é a seguinte: a igreja da Inglaterra estava morta. Os pregadores chegavam lá e só inventavam pregação. Liam um sermão insosso, sabe? Regras de moralidade para uma sociedade caída no pecado. E John Wesley e George Whitefield e vários irmãos metodistas começaram a chorar aos pés de Cristo, pedindo misericórdia para receber poder para pregar o Evangelho. Poder. E só tem aquela solução quando você começa a sentir o peso da sua nação, o peso da sua sociedade. Aquilo não incomoda você moralmente. Estou indignado porque está andando quando tem mulher pelada. Isso aí não faz diferença. Indignado. Porque está todo mundo sendo tomado aí pelo crack. Mas tem que ser aquela solução de você se incomodar e se sentir o pecado da sociedade. Eu não estou salvando a minha geração. E aí, irmãos, um teste que eu espero que os irmãos já tenham passado por isso. Se não passaram, vamos pedir misericórdia. É você colocar o seu joelho no chão e orar até você se sentir angustiado pelo pecado. Não é o seu, que está lavado e remido no sangue de Cristo. É sentir o pecado da sociedade, do mundo, sobre as costas. É você se sentir assim, responsável por um trabalho que você não tem competência para fazer, que você não tem forças para fazer, você não tem habilidade. É isso que Cristo foi tomado de íntima compaixão, diz o texto, íntima compaixão. E aí ele falou: rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. É com esse peso, é com peso, o senso, sabe, o sentimento de ai de mim se não pregar o Evangelho. Tem trabalho para ser feito. São 7 dias da semana. Se você fizer uma contabilidade de cerca de 8.000 pessoas que morrem diariamente, 8.000 pessoas que morrem sem Cristo diariamente, vai multiplicando isso, vai multiplicando. Você pensar o sensacionalismo que existe enquanto a tarefa está inacabada. O que incomodou os missionários do século XVIII e do século XIX até o começo do século XX? O que incomodou é que a igreja da Reforma Protestante, aquela que saiu lá de Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio, João Knox, aquela igreja que saiu da Reforma, eles eram um catolicismo melhorado. Só catolicismo melhorado. Pegou e tirou a igreja das mãos do Papa e fez uma outra igreja chamada Igreja do Estado, uma igreja que funcionava só como um braço da política. Isso é horrível naquele tempo, porque o príncipe mandava na igreja. O Martinho Lutero, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: a religião do príncipe é a religião do povo. Quer dizer, se o príncipe era católico, o povo tinha que ser católico. Se o príncipe ele era protestante, o povo tinha que ser protestante. E qual que foi a calamidade? Soren Kierkegaard, que era um cristão luterano, ele pegou e ele falou o seguinte: a igreja da Dinamarca está morta, não tem evangelho na igreja da Dinamarca, não tem nada. Aí o Kierkegaard falou: o evangelho está sendo pregado onde? Porque não é na igreja que não é. E lógico que ele teve problemas para falar essas coisas. Mas o que incomodou os missionários do século XVIII, XIX e início do século XX? É porque a igreja era uma igreja de fachada ou de nome institucional, mas nada mobilizava a causa missionária, não tinha impacto. Aí começaram a se levantar os missionários e disseram: escuta, quando que nós vamos evangelizar as nações dos povos não alcançados? Eles falavam de povos não alcançados, como a América, tá? Aqui, o Brasil era povo não alcançado, a Índia, povo não alcançado, várias nações dentro da África, povo não alcançado, a China, que é um país não alcançado. E eles chegavam para as juntas, administrativas das igrejas e falavam o seguinte: escuta, quando que nós vamos alcançar os povos não alcançados? Eles davam uma explicação teológica, usavam a Bíblia para dizer o seguinte: olha, como eles acreditavam na predestinação, eles diziam o seguinte: as nações eleitas estão do lado de cá do continente, nós somos eleitos. E usando a Bíblia dizia o quê? Que não precisava evangelizar, não precisava, que eles eram a nação eleita, o povo eleito. Aí os missionários falaram: mas isso aí é um despautério, isso não tem contexto nas escrituras. E começaram a fundar juntas missionárias, mas sob pressão e oração.
E muita oração, e choro, hein? Choro, porque diz que para evangelizar a China mesmo, o missionário ele pegava e ele chorava, Adoniran Hudson, ele pegava e ele chorava em cima do mapa da China, ele chorava em cima do mapa da China, ele banhava, e ele pegou o mapa da China e colocou na parede do quarto dele assim, e ele colocava as duas mãos no mapa e ele orava, mas ele orava pela China, para Deus poder abrir uma porta para ele se tornar um missionário e ir até a China. A China do século XVIII e XIX era tão fechada quanto agora. Ali tem uma potestade terrível. Lá tinha confucionismo, lá tinha shintoísmo, taoísmo, budismo. Ali perto da Tailândia, que é um caldeirão de fogo. E ele lá, implorando a Deus para ele poder conseguir dinheiro para poder ir para a China. É o que ele queria, evangelizar a China. Chegou lá, foi abandonado pela junta missionária, teve que fazer o trabalho sozinho, mas plantou uma igreja na China. Só que não foi do dia para a noite não, lá o negócio foi terrível. E não somente ele, o William Carey mesmo, para evangelizar a Índia, fez a mesma coisa. Ele leu a história de Adoniran Judson e chorava pela Índia. Os missionários metodistas, quando eles começaram a vir para o Brasil, essa história está escrita no livro A História da Evangelização do Brasil, que foi escrito por um jornalista. Ele diz que os primeiros missionários metodistas que começaram a vir para o Brasil, eles andavam e eles tropeçavam em imagem para tudo quanto é lado, tinha cruz para tudo quanto é lado, e eles choravam em cima do solo brasileiro, perguntando quando que Deus ia levantar missionários para poder evangelizar a terra de tantas cruzes, porque o povo estava totalmente entregue ao nada, ao vazio, ao pecado. Mas missionários chorando, quer dizer, onde que vai nascer o avivamento missionário? Vai nascer do joelho daquele que sentiu o impacto. Na hora que Deus pegar a sua alma, que você começar a interceder, que aí você vai sair do normal. Quando você começar a chorar, que você não consegue saber de onde que vem lágrima e por que você está chorando, é a agonia do próprio Espírito Santo em você. Aí você se converte. Dificilmente você vê um missionário envolvido com questões de escândalo, gente autêntica, sabe? Dificilmente, porque ele está envolvido com outra coisa. Ele não está esperando receber, ele é aquele que levanta recursos para poder enviar, para sustentar. Ele está envolvido com outras coisas. O missionário ele foi comprado, parece que com a finesse do sangue de Cristo. Estou sendo hiperbólico, estou exagerando, né? Porque o sangue de Cristo é todo puro, mas parece que se tivesse uma nata no sangue de Cristo é para o missionário, porque o homem é um abnegado, ele é um doador de rins, de órgãos, é o doador da vida, um homem que suporta tudo, disse o apóstolo Paulo, né? Eu tudo suporto por amor dos eleitos, para que eles também venham a alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem um povo que Ele já comprou, que já passou para o nome dEle e que continua escravo do pecado por causa da nossa negligência missionária, porque a gente tem mais o que fazer. Agora, se Cristo pegar você numa noite dessa, numa tarde dessa, e você começar a intercede, irmão, faça isso, coloca o joelho no chão e começa a interceder pelo Brasil. Começa a interceder pelo Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo. Começa a interceder pelas pessoas, só você. Aí o Espírito Santo vai cair sobre a sua alma como nunca caiu, e você não vai ter força para se levantar da oração pelo peso que vem em você, e ao mesmo tempo você se sente um incompetente, sabe, um fraco, sabe, que não sabe o que fazer, por onde começar, mas você já está fazendo o que tem que ser feito. Você está intercedendo, você está tocando o trono, Aí vem a angústia missionária. É a hora de você se preocupar, porque você está sendo chamado para alguma coisa que é muito maior do que você, e que uma vida inteira não vai bastar para você cumprir o seu papel. E na hora que você for falar desse assunto, quando você for falar desse assunto, você vai ficar bravo, por causa que ninguém está nem aí. Você vai falar desse assunto e as pessoas vão ter pressa, vão cumprir o protocolo. Cumprir o protocolo é mesmo, vamos orar, não sei o que. Ninguém sente angústia, só o missionário sente angústia, só o evangelista de chamada, né, sente angústia, só o homem e a mulher de Deus para esse negócio
sente angústia. E aí o angustiado é o ponto zero. É esse daí. Aí pronto. Aí tem a história de um missionário que ele estava no meio da África e ele ia ser comido por canibais, que era a tribo de canibais. E daí Deus pegou e acordou um casal de irmãos aqui no Brasil e disse: intercede pelo meu servo que está lá na África. E eles acordaram, levantaram e foram interceder, levantaram as duas mãos assim, cada um, né, levantou as duas mãos e apresentou a vida do irmão que estava lá na África, lá evangelizando as tribos antropófagas, comedores de carne. E passou o tempo, o missionário voltou e ele contou o testemunho de que uma noite ele pegou e ele estava na tenda dele, só tinha um lampião lá dentro, e ele viu quando duas mãos gigantescas se levantaram assim em volta da tenda dele, uma de um lado e a outra do outro, e ele percebeu que era a mão do Senhor. E no testemunho dele é por causa que os índios já estavam para atacar a tenda dele, para comer ele vivo. O mundo de missões é um mundo misterioso. Não dá para pregar o evangelho de missões com fanatismo, entendeu? Nem com protocolo, nem com bobeira. Não dá. Você tem que estar ali. Você está ali porque muitos missionários foram comidos vivos. E a gente tem história de missionários que eles foram arrastados lá no tempo que a Colômbia estava sendo dominada pelo Sendeiro Luminoso, e pegaram o missionário e amarravam na moto e saíam arrastando o missionário perna fora até espalhar todas as entranhas dele por aí afora. Ele só fazia coisa feia, e faz. O mundo não mudou nada, Então não dá para fazer evangelismo e missões de protocolo, só com entranhas, só com choro, só com consagração de verdade. Tem que ter comprado no puro sangue, porque senão se abandona. Vocês viram na aula passada que a gente falou dos casos que não dá mesmo, se abandona. É um preço alto, perder família, né? Perder a vida, perder bens, perder propriedade, perder a esperança, disse o apóstolo Paulo. Perdemos a esperança, né? Para não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Esse é o ponto zero. Quando que eu estou preparado então? Quando você dobrar o joelho e você sentir que o pecado dos outros pesa mais do que o seu. O seu está resolvido, mas o dos outros está pesando na balança. E aí você pode contribuir, você pode ir ou você pode orar. O primeiro momento eu acredito que é nosso, é de intercessão. Amém? O senhor quer fazer uma pergunta? Eu quero.